Salve, salve, engenheiro Maicon Silva. Olá, Oi, tudo bem, Augusto? e aí, Giovana, tudo bem? Bem, e você? Tudo certo. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao perfil do Food Brasil. Um prazer estar aqui com você. Obrigada a você pelo convite. Desculpa o convite aí em cima da hora, que bom que deu certo da gente fazer. Sim, imagina, bem tranquilo. Nossa vida é bem corrida, né? Mas a gente sempre dá um jeito, ainda mais quando é um assunto tão legal, né? Ah, E eu. nem foi tão em cima, né? Eu costumo agendar no domingo, acho, para essa semana, né? Costuma ser meio rápido mesmo. Não, legal, que bom. Para o pessoal entender mais ou menos assim, eu acho que é legal você fazer uma apresentação, contar um pouco de você, o que que você faz. Eu anotei umas perguntas aqui, devia ter te mandado, mas vai ser umas perguntas meio surpresa aí para Surpresas. você. Quem tiver Legal. pergunta, puder mandar na caixinha aqui, tem aqui uma caixinha aqui embaixo, aqui por aqui. Já deixa lá que é mais fácil da gente ver, ou senão vai falando pelo chat mesmo. Então, eu te dou a palavra e manda ver. Boa. Bom, pessoal, eu sou engenheira de alimentos, né? Primeiro eu vou contar um pouquinho como que eu decidi entrar nessa área tão legal, né? Que o Augusto também tá e que acredito que muitos de vocês também estejam. Eu sou de Piracicaba, né? Inclusive tô aqui hoje, tá um calor, meu Deus, tá tipo, acho que 37, 38 graus, tá bem quente. Mas não é bem assim que fala, né, o nome da cidade, é de outro jeito. É Piracicaba. É, voltou. E então, quando eu tava para prestar vestibular, né, eu sou daqui, eu fiquei pensando em, puta, o que eu vou fazer, né? Então, nunca não sabia muito bem o que queria, né, como todo mundo, imagino, e aí eu fui por excluindo, né? Tipo, excluí todas as de biológicas, porque eu não gosto muito de sangue até hoje, né? Agulha e tal, uma coisa que eu não tenho muita afinidade. A parte de humanas também não, que aí eu não tinha assim tanto dom, né? Eu acho. E aí eu falei, puta, eu gosto de alimentos. O que que eu vou fazer com alimentos? Vou pensar em algumas possibilidades. Aí eu pensei em nutricionista, mas aí eu pensei, mas atender, né, clínica e tal. E aí cheguei na engenharia de alimentos. Aí prestei ciências dos alimentos aqui na Exalc, que tem, né, na USP, e prestei na Unicamp e na Unesp Engenharia de Alimentos. E aí, depois de muito estudo, né, foi o ano que eu mais estudei, acho, na minha vida, eu consegui entrar e decidi fazer a Unicamp, né, que sempre foi o meu sonho. Falei, vou para Campinas, que legal. Aí fui para lá. Lá em Campinas, acho que foi a melhor coisa, né, que eu fiz, porque eu saí de casa com 17 anos, fui morar com outras pessoas que eu conheci lá, morei em República a maior parte do tempo, então aprende-se muito, né? Eu falo que quase uma dinâmica de emprego, né? Você morar em República já é parte das negociações, você já aprende e tudo mais. E também das diversões, né? Foi uma fase muito boa, então, de poder aproveitar a faculdade, aprender. E eu gostei muito do curso. Então, no curso, além de ir em todas as festas, né, aproveitar tudo que era possível, eu participei também da empresa júnior da Unicamp, então do GPE, da Comestag, que é a comissão de estágios. Fiz um intercâmbio muito legal, voluntário, uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu fiz parte da IESEC, que é uma associação internacional Hum, de estudantes que eles se organizam, né, com o objetivo de promover a paz mundial, diminuindo as diferenças culturais. Então, ela faz isso através do intercâmbio. Normalmente são intercâmbios voluntários, então que tem alguma causa. E na faculdade, durante as férias, né, dezembro, janeiro, fevereiro, eu decidi, depois de trabalhar na ESEC, ir para Ilhas Maurício, na África. Então, fiquei lá 3 meses fazendo um trabalho voluntário de prevenção de AIDS, assim, em 2011, caramba, quase 10 nada a ver anos com engenharia atrás. de alimentos. Nada a ver. Falei, vou lá, vou ajudar as pessoas, sempre gostei, vou me desenvolver. Um país pobre, né? Assim, tiveram vários perrengues, mas muitos aprendizados também.
E aí, nessa de faculdade que eu vou fazer, né, e tal, chegou na época da iniciação científica. E eu pensei, o que eu vou fazer, né? Deixa eu ir lá ver. E aí eu tive a matéria de sensorial com a professora Helena Bolini, que eu gostei muito, né? Não sei se você conhece ela, Augusto, não? Não, eu fiz o Nesp, eu não consegui passar na Unicamp, eu sou burrinho. Ah, é nada. Super boa. Mas a Helena Bolini, ela é bem conhecida. Todo mundo conhece ela, assim, pela área de sensorial, né? E aí eu fiz a matéria dela, eu gostei bastante. E ela tinha uma vaga de iniciação científica, era para trabalhar com suco de maracujá com diferentes adoçantes, né? Então, stevia, acesulfame, acho que neotâmia eu usei na época, talmatina, e era para fazer um painel de preferência e aceitação, né? Fazer ali um mapa de preferência, como que a gente ia caracterizar os produtos. E aí eu topei, falei, bora lá, vamos lá fazer essa iniciação. Então fiz a iniciação, gostei muito, foi muito legal, porque, gente, trabalhar com sensorial é trabalhar degustando, né? Assim, experimentando coisas. Lógico que não é só a minha opinião que importa, eu degusto sempre para preparar o teste, né? Com outro objetivo, mas é algo muito legal, porque não tem como você, se você gosta de comer, né? Se você gosta de ter novas experiências, é uma área que traz bastante oportunidade, assim, muito ligada à inovação também. Aí acabei a iniciação e fui procurar estágio. Aí tentei todas as empresas, assim, né, aquela época também que você tentei nas grandes e não consegui e tal. Tinha uma grade de horária uma grade bem quebrada, eu era integral, não conseguia mudar para o diurno. E aí eu consegui um estágio na Perception, que é uma agência de sensorial que ficava a 3 quarteirões da minha república e a república ficava uns 4 da Unicamp. Então, assim, era uma maravilha, porque eu fazia tudo a pé. Dava para ir almoçar em casa e aí eu conseguia fazer o meu horário todo picado. Então, eu trabalhava das 8 às 10, aí ia para aula das 10 ao meio-dia e voltava meio-dia. Naquela época, a lei de estágio não era tão rigorosa como é hoje, né? Que a gente não pode passar tudo mais quase 10 anos atrás, então foi bem legal. Não conta essas coisas, senão o É, pessoal começa a fazer conta das idades, né? exato. Ontem eu fui fazer uma apresentação na empresa e aí eu tinha que fazer uma analogia. Eu falei, gente, é tipo o testemunho do Orkut. Eu falei, ai meu Deus, vocês não sabem o que é Orkut, né? Porque era para os estagiários. Aí eles ficaram, tipo, alguns, eu sei. Aí um silêncio, assim. Eu falei, ai meu Deus, preciso de outros temas. Mas foi muito legal. Então, quando eu entrei na Perception, a Perception é uma agência, né? Você já ouviu falar na Perception, Augusto? Não, isso era uma pergunta que eu ia fazer para você mesmo, porque eu tinha visto lá o seu estágio, eu não conheço. A Perception é a maior empresa de sensorial da América Latina, né? Pelo menos era naquela época, acho que ainda é. E quando eu entrei nela, ela ficava ali em Barão Geraldo. Barão, você conhece ou não? Conheço, frequentei Barão, bastante ali na Semalim. isso aí. Sabe, na Avenida 1 ali tem um prédio todo espelhado. Logo no começo, ali é a Alergisa, que é uma das empresas do mesmo grupo da Perception. Do outro lado da rua, ficava ali para baixo da cachaçaria, ficava a Perception, era numa casa. Cada quarto, assim, tinha umas cabines, então ela era toda adaptada. E de lá, no fim do estágio, ela saiu de lá e foi para Paulínia, que ela construiu um prédio, são 3 andares, tem umas 50 cabines lá, um monte de coisa de sensorial. E aí a Perception presta serviço, né, para as empresas. Então, grandes empresas têm painéis sensoriais lá dentro da Perception, né? Empresas de bebidas, painel de cerveja, painel de salgadinho, painel de biscoito. Também a parte de cabelo. Eu lembro que eu era voluntária lá, que às vezes faltavam as painelistas. Aí ela lavava o cabelo, dividia no meio, falava, "Ai, qual que tá mais brilhante? É esse ou esse? Ficou mais teste da mecha, era muito legal. Até Então, caiu o cabelo. não, não cai não. Normalmente é teste de shampoo, que eles falavam, será que vai aumentar o brilho ou aumenta a maciez? Então você tinha que comparar meia cabeça, assim. Que É um loucura. teste bem doido. Então, a Perception atende de vários tipos de clientes, né? De alimentos a não alimentos.
E lá eu trabalhei na parte de consumidores, né? Sempre que a gente fala sensorial, tem duas grandes áreas em sensorial. A área mais técnica, que é, ai, tá mais doce, menos doce, mais ácido, que você não fala se você gostou ou não, você só fala como você descreveria esse produto tecnicamente. Aí você quantifica, tudo mais. Essa é a parte sensorial painel treinado. Eu estava na outra parte, que é a parte de consumidor, então a parte que faz testes, organiza os testes, e normalmente é a que vai ver, né, se o consumidor gostou ou não. Eu lembro que eu fiz um projeto há muito tempo que era para o desodorante Black and White, quando estava lançando, assim, foram tipo 600 pessoas Caramba. avaliando, assim, mandando para casa, avaliando 3, 4 amostras, um monte de amostra. Então você tinha que recrutar as pessoas, organizar os testes, organizar com as recrutadoras e garantir toda a análise dos resultados, né? Ver que tudo que a gente realmente fez, o que o consumidor, né, falou daquele produto para ver qual desodorante eu vou lançar, ou como que é esse em relação ao do concorrente. Então, sempre essa comparação. E eu estava nessa área. Foi muito legal, assim, que eu trabalhei em diversos projetos, poucos com alimentos, assim, eu trabalhei projeto de sabonetes, que não sei se você já ouviu falar, mas tem um teste bem comum em sabonete que você simula o banho, aí você precisa colocar sabonete com água quente, a pessoa cheira. Chama Blooming Back. Você rala o sabonete, assim, gente, era sabonete para ralar até dizer chega. E colocar. Então, aprendi muito essa parte de sabonete, tinha teste de absorvente, que esse eu nem vou te contar como era, mas as Teste mulheres de vão imaginar, absorvente. é, Caramba. que a gente Como é via que se é isso? funcionava ou não. Era em uso, né? Então, assim, as pessoas Putz. usavam e aí tinham que dar o feedback, tinham que trazer o produto, era bem, bem ao vivo, assim, bem interessante. E tinha, dentro desses testes, assim, tinha algum teste que era mais, que você ficou na memória, assim, que é muito louco? Você fala assim, cara, isso eu preciso contar porque é um negócio muito bizarro, assim. Olha, eu acho que do absorvente foi o que mais me surpreendeu, que eu nunca imaginei que alguém iria estudar tantos detalhes para lançar um absorvente, assim. Então, desde a aba, se funciona, se não funciona, se vaza, se não vaza, como que joga, o adesivo, assim, muitas coisas que a gente nem imagina. Assim como de fralda. Mas tem um teste muito legal que também me chama muita atenção, que é teste de tinta para parede. Você sabia que quando as tintas vêm escrito assim, sem cheiro após 3 horas ou após X horas, tem um teste sensorial envolvido para validar esse claim? Juro, tinha uma sala que era a sala da tinta, que a gente chamava. Porque ela era só para pintar, então chegava lá, vinha um pintor, pintava, a gente recrutava um grupo de consumidor e eles tinham, o trabalho deles era entrar na sala, sentir o cheiro e falar, está forte, está fraco. De X em X tempos, até no final, tipo, não tem mais cheiro. E aí o cliente pode usar na embalagem, tipo, sem cheiro após 3 horas ou após X horas. Então Caramba. esse é um teste bem legal, assim. E tem algum motivo deles ficarem lá do lado da Unicamp? Era alguma coisa estratégica ou eles, por acaso, eles apareceram ali? Olha, uma boa pergunta. O dono do grupo, né, naquela época, que era o Samuel, ele tinha trabalhado muitos anos na Natura. E aí eu acho que ele era da região e acabou, enfim, ficando lá por uma questão estratégica também, de estar perto dos clientes, né? Campinas é uma região muito boa para tanto para o mercado de alimentos como não alimentos, tem várias empresas, mas eu não lembro não se tinha algo específico assim. Ah, legal. E aí depois de lá, você foi pra... Aí de lá, deixa eu ver se que mais eu ia falar. Ah, tem um teste muito legal na Perception também, que esse eu esqueci de falar, de alimentos, de cervejas, que foi assim o teste mais legal, que foi super fácil de recrutar, que era pesquisa qualitativa de cerveja escura. Então, assim, eram só cervejas importadas, e aí a gente teve que recrutar algumas pessoas para passar lá à tarde bebendo. Assim, eu lembro que era umas 12 cervejas, e era um bloco incompleto, então nem todo mundo tomava todas. E aí lá eu aprendi a servir as cervejas, tinha que ser exatamente tipo os 3 dedos de espuma. Então foi um projeto bem interessante, assim, Para esse caso qualitativo. não faltou, não Não, faltou esse caso foi mais recrutados. fácil. Nem precisava dar um brinde tão bom, né? Que as pessoas já iam.
Mas nesse caso, naturalmente. a seleção eu não sei como é que é o termo técnico para quem vai lá provar, mas a seleção tem que ser muito bem feita, né? Porque Exatamente. A seleção, tô vendo aqui que o Vila Alvarenga, acho que é o Will Lavarenga, foi painelista na Coca, na FEMSA de cristal e não conhecia outros testes. Pois é, Will, quando você é painelista, provavelmente você fez algum teste de diferença, né, para saber se as amostras eram iguais, eram diferentes, ou se tinha alguma característica técnica específica. Esses testes que eu comentei, eles são testes de consumidores. Então, que é para ver a aceitação do produto e tal. Às vezes eles podem até fazer internamente, mas não sei muito bem se é a mesma área. Às vezes são outras pessoas, uma que cuida de um, outra que cuida de outro. e se você quiser, pode me ajudando com esses comentários, porque eu não enxergo. Eu não... Não, tudo bem. É que tá aparecendo aqui, eu tô conseguindo. Compostos bioativos falou que a batata frita é campeã de recrutamento. É mesmo. Eu não sei o que é melhor, se é a batata ou se é o chocolate, quando tem sensorial, que assim tem fila. É muito legal. E aí, então, você me perguntou onde eu fui depois, né? Eu tava na Perception, e aí lá eu fui efetivada, né? Fiquei um ano e meio quase lá. E aí surgiu a oportunidade de ir para Ingridion. Ingridion é a junção da Corn Products com a National Start. Na verdade, a Corn comprou a National, que eram duas grandes empresas, né? Que hoje continua sendo a Ingridion, produtoras de ingredientes texturizantes e adoçantes, na maior parte. Então, hoje também tem uma parte mais de proteína, então as proteínas vegetais também fazem parte do portfólio. Mas basicamente a Ingridion vende xarope de glucose, maltodestrina, estévia e e amidos, né? Amidos de maneira geral, amidos modificados, amidos nativos, de todas as fontes. E aí lá na Ingridion eu fui para trabalhar muito com a parte de textura, que eles têm em Mogi Guaçu um centro de desenvolvimento regional para Hum. toda a América Latina. Você já foi lá, Augusto, no Idea Labs? Não, nunca passei lá. Ah, é bem legal. Qualquer dia, se você tiver algum projeto em parceria com eles, vale a pena lá e Aí eles conhecer. levam para lá. Legal, bom É, saber. que é o time de desenvolvimento que fica lá. Aí lá no Idea Labs, né, que é onde tinha o laboratório sensorial, lá eu fui responsável por começar, né, a organização de sensorial praticamente do zero, né, já tinha um pouquinho antes, mas como foi da junção das empresas, ainda tinha muita coisa para implementar. E aí lá eu comecei desde escolher o software sensorial, implementar, ver como testar, como usar, fazer, né, um programa para que as pessoas viessem avaliar, trabalhar nos brindes, que é uma coisa bem importante, né, para motivar Ah, é as bom. pessoas. É. Eu gosto de brindes. Pois é, todo mundo, né? A gente falava, hoje tem tal coisa, aí a pessoa vinha um pouco mais rápido, ajudava para fazer. E lá, gente, eu sempre trabalhei muito em sensorial, assim, voltado para inovação, longo prazo. Tanto que tem até uma patente que eu fiz com o pessoal de lá de cervejaria, né? A gente desenvolveu lá um novo ingrediente para aplicar em bebida, que tem aí uma característica de reter mais o CO2 e deixar a bebida aí mais gaseificada por um tempo. Então, tudo isso sensorialmente validado. E aí é Isso muito impacta legal, né? direto no shelf life, né? Da Exato. cerveja, refrigerante. Sim, com certeza. E aí lá eu trabalhava com todas as categorias, né? Assim, desde panificação, bolo, a parte sem glúten estava começando quando eu comecei lá. Nossa, faz um tempo já, né? Fazem uns 8 anos. Não, 6 anos, acho. Então, sem glúten estava começando aquela onda de vou fazer um gluten free, como é que eu faço? Aí ninguém sabia o que pôr, aí punha tudo farinha de arroz, né? Quebrava tudo o pão, não ficava esfarelento, ou ficava duro, ficava um pão que era para bater assim com o pão, né? Então, aí foram vários desenvolvimentos, né, de ingredientes que trouxeram aí novas possibilidades para o gluten free. Eu me lembro muito de trabalhar em projetos nessa linha.
sem glúten, que mais? A parte de lácteos também muito forte, de iogurtes com diferentes texturas, como que só um amido consegue mudar a textura, né? Se você muda um amido, ele te dá uma textura de corte, fica tipo uma gelatina. Se você põe outro, ele te deixa mais cremoso, tipo um pudim. Se você põe outro, ele fica mais. Ele espalha um pouco melhor. Então, se eu precisar de uma consultoria em amidos, eu já sei com quem que eu falo. Sensorial, né? Assim, os amidos eu vou contar que faz um tempo que eu não falo deles, eu preciso O que que recordar. acontece com o amido? Mas o pessoal na época, não sei se era Corn ou se era National, se já tinha virado Ingridion. Eles te chamaram para montar exatamente esse setor de sensorial deles, da Idea Isso, Labs. isso. Eles tinham acabado de construir lá o centro, e aí eu tava na Perception, eles falaram: ah, precisamos implementar um painel, né? Então comecei desde a seleção, assim, quem vai participar, como que faz uma seleção. Na época, tipo, eu aprendi muito sozinha, né? E também muita gente me ajudou, mas não é tão simples você achar os materiais de sensorial. Então, assim, o começo foram muitos perrengues. Porque como que eu acho, tipo, eu preciso fazer uma seleção com cafeína, tipo, cafeína é controlada pela Polícia Federal. Como que eu vou conseguir, tipo, cafeína para fazer seleção? Então, várias barreiras que você vai ter que ir aprendendo, né? E vendo como que eu faço. Até pedir amostra. Eu lembro que eu pedia para funcionar o micro. Gente, pelo amor de Deus, pode mandar uma cafeína? E aí vinha, tipo, vinha nada, assim. Você falava, meu Deus, vou ter que diluir, né? Como que dilui? Então, entender todos esses detalhes, né? De como faz, eu acho que é um aprendizado bem importante para o começo. Então, Eu, aprendi muito ass- lá. eu vi alguma live sua, algum vídeo seu explicando o que que é, por que que você está falando da cafeína. Explica pro pessoal do porquê da cafeína, por que que ela é importante para você. Eu assisti, eu Exato. sei por quê. Boa, Augusto, muito bom. A cafeína, gente, ela é um dos descritores que a gente usa para o treinamento e seleção do painel para o gosto amargo. Então, para você fazer parte de um painel treinado, é muito importante que você reconheça os 5 gostos básicos, né? Que é o dulçor, o salgado, o dulçor, então, com açúcar, esse todo mundo consegue fazer. O salgado com sal, também todo mundo consegue fazer, água e sal. E a pessoa tem que tomar e falar, ah, é salgado. A acidez a gente faz normalmente com ácido cítrico, que é o que a ISO recomenda. Então, o ácido cítrico até não é tão difícil de achar, você pode pedir amostra, né? Você consegue comprar até com facilidade. Aí o amargor, a gente precisa da cafeína, então é aí que entra a cafeína e é aí que a gente precisa dissolver em água e a pessoa provar e falar, nossa, é amargo, tal, reconheço. Muita gente confunde o ácido e o amargo, né? E o azedo também. O que é azedo? Azedou, azedou é um negócio bom, ruim, né? Então, o amargor, gente, é sempre que a gente está falando, por exemplo, de um chocolate meio amargo, que ele tem mais cacau, ou de um café. O café é o maior exemplo que a gente costuma usar de amargor, né? O café sem açúcar costuma ser amargo, tanto que pessoas que tomam mais café tendem a ter uma percepção mais baixa de amargor, que você vai acostumando, né, seu paladar. Aí, quem não toma café às vezes percebe mais essas notas amargas com mais facilidade. Então, eu falei dos 4 e o quinto é o umami, que aí o umami é pelo, né, glutamato monossódico, é o principal ingrediente. Esse é fácil também de encontrar, que é o famoso Ajinomoto, e também por glutamato você consegue. E aí, a partir disso, então, fui aprendendo tudo de sensorial. A Ingridion também tem uma estrutura excelente global, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar 3 semanas lá nos Estados Unidos em treinamento com o time de lá. Então, aprendi muita, muita coisa. Eram pessoas que tinham vindo de casas de aromas, né? Que hoje eu entendo porque elas sabiam tanto, porque as casas de aromas são realmente o que tem de ponta, assim, sensorial, né? Muito, muito ligado no negócio. E aí, lá na Ingridion, eu trabalhava também, além de sensorial para as aplicações, né? Trabalhava com sabonete, então, para ver, por exemplo, como que era a textura das bolhas do sabonete. Se a bolha era pequena, era grande, dependendo do amido que você usava, assim. Tinha que treinar o painel em textura de sabonete.
Que é isso? Explica É melhor isso daí, verdade. Giovanna, que eu não tô entendendo é nada. Bolha do Tinha- sabonete. Pois é, a gente usava, testava vários amidos, né, diferentes, vários ingredientes para fazer sabonete. E aí, Mas vai dependendo do amido no ingrediente, sabonete? vai, em alguns vão. Pelo menos eu, não sei hoje como tá, mas Não, pelo menos isso. nunca tive a curiosidade de ler um É, faz um rótulo de tempo que eu não sabonete. vejo nada de não alimentos também, mas na época ia lá algum tipo de texturizante. Aí, conforme a gente mudava o tipo do amido, isso mudava a característica de textura do sabonete. Então, tipo, a bolha podia ficar maior, menor, ou formava mais bolha, ou formava menos. E como a gente sabe que essas características, né, de bolha são super importantes, que estão associados à limpeza, normalmente as pessoas acham, né, que quanto mais espuma faz, mais está limpando. Por isso que o detergente faz aquele mundaréu de espuma, até o sabão da máquina de lavar, né? Então, tudo que às vezes tem alguns que já tentaram não ter espuma, que não é algo necessário, né, para esses produtos, mas o consumidor não aceitava, porque reclamam, né, que olha, não tá limpando não. Porque não é porque não tá limpando, é porque não faz espuma. Então, a espuma, por ser algo muito importante, a gente avaliava e tinha que padronizar. Tipo, pega a barra, põe embaixo d'água e, tipo, tinha o cronômetro. Deixa lá por, sei lá, quantos segundos, aí roda não sei quantas vezes, aí gira a mão, aí, tipo, olha a mão. Aí eu tinha feito uma escala de bolhas com a minha mão mesmo, né? Tipo, eu tinha feito várias vezes, olha, esse aqui é o 10 da escala, quando a bolha tá assim, ele é o 10, quando a bolha tá assim, ele é o 0. E aí a gente foi treinando para ver quais eram os benefícios, né, de um amido ou de outro, para ver, olha, esse amido aqui está aumentando muito mais as bolhas, então vamos tentar mostrar para o cliente, será que não é algo importante? Então, trabalhava com tudo. E também ajudei bastante num projeto de controle de qualidade. Então, como existiam várias fábricas que faziam o mesmo ingrediente, trabalhei aí numa uniformização de treinamentos e também da própria liberação, né, dos lotes, que a gente sabe que existem diferenças naturais de fábrica e de matéria-prima também, para estabelecer aí um pouco dos limites de qualidade de um produto, que é uma das dúvidas que eu mais recebo hoje. Não mais recebo, mas que eu recebo bastante. De como caracterizar ou como saber se o produto está bom ou não, enfim, ainda para o consumidor. É, a gente tem bastante na indústria, né? Essa questão do controle de qualidades. Tem uma parte de sensorial. Onde eu trabalhava, a gente chamava de taste panel. Não sei como é que é o termo técnico, mas era pegar as manguinhas ali, comparar com os padrões. Era manga minimamente processada. Então, Ah, que descascava a legal. manga, cortava ali e tinha os padrões. Ah, esse é o aceitável, esse não é, esse. E aí tinha que comer manga todo dia de todo lote e acompanhar o shelf life, e odor, o visual, se tinha formação visual, né, de fungo, se ela estava passando, se ela não estava. Tinha um monte de uma avaliação sensorial bem criteriosa porque era um produto que ia direto para o consumidor, né? Ele ia para prateleira, era varejo. Então, era muito pesado, assim. Na indústria de ingredientes já tem um pouco, já é um pouco mais fácil, né? Parece, não tem tanto esses detalhes, assim. Não sei como que você vê isso, o que que você já tem de experiência, porque você estava na Ingridion, Ingridion é B2B, né? É mais industrial, ou tem alguma coisa que vai para o consumidor? Não, não tem. Na verdade, eu nunca trabalhei diretamente em empresas, né, que vendem para o consumidor, mas já com os clientes, né, trabalhei, participei de alguns processos e aí eu sei que todas têm, né, assim, no controle de qualidade, essa questão de liberação, de avaliação sensorial. Mas na verdade eu não sei se eu entendi muito bem seu ponto. Da manga você falou que vocês faziam, comparavam, e aí na indústria de alimentos você acha que é igual ou que é diferente? Eu acho que é menos detalhado, porque assim, no da manga era muito detalhe, assim. Era como se a gente fosse o cliente comprando o produto, né? Ah, Com muito entendi. mais detalhe. Agora, dos ingredientes é mais, eu acho que é mais tranquilo, assim, não tem tanto detalhe. Você vê o visual, compara com os padrões e passa, né? Você não tem que Ai, ficar não.
Tem como sair do controle, sim. Mas normalmente não é tanto assim, né, quanto um produto final. De pegar uma manga ou pegar um iogurte, assim, você só de olhar você já sabe se o iogurte tá bom ou não. Às vezes você vira, você já sabe se a textura tá boa ou não. Eu acho que é um pouco mais fácil, assim, né, do que quando a gente tá falando de ingrediente ou de uma manga. Fica mais difícil de você entender da onde tá vindo isso, né? Então, tipo, essa manga tá com problema, mas é por quê? Tipo, porque, sei lá, é o pé que ela veio, ou é a temperatura, ou é o tempo que ela ficou no caminhão. Do amido em si, quando a gente fazia de ingredientes lá na Ingredient, variava muito conforme, por exemplo, época do ano e qualidade de água. Quando tá chovendo mais, a água tem uma qualidade, isso como é usado no processo tem uma determinada especificação. Aí o produto pode sair com uma nota um pouco mais intensa, o outro um pouco menos. Então, às vezes tal dia veio a safra tal do milho que veio de tal lugar também. Então, tipo, também dava uma variação. E aí tem variações e variações, né? Variações que, se esse aqui tem mais sabor de milho, tá tudo bem. Ou se tem menos, ou se o milho tá mais limpo, levemente um pouco mais pesado, né? Um pouco mais de notas de cinzas. Tudo bem, mas também você tem os off notes, né, que podem vir junto. Então, se tiver alguma coisa mais sulfurosa, por exemplo, é uma nota que tem no milho. O milho é sulfuroso normalmente. Se eu tiver essa nota no produto, tudo bem. Agora, se eu tiver uma nota de, não sei, de cacau, assim, uma nota de terra, não é esperado, porque então passa a ser um off-note. Então é mais nesse sentido, eu acho, que dos ingredientes. Você busca por padrões gerais e aí você entende quais são os possíveis off-notes que aí pode ser causados pelo seu processo ou por alguma época do ano, coisas nesse sentido. Mas o pessoal chegava a comer o amido? Sim, sim, a gente tem um Coitados. protocolo, né, mas não puro, porque o cliente, a gente sempre tentava simular o processo do cliente, né? Então, assim, o cliente que ele vai fazer comida, normalmente ele vai cozinhar, ele vai fazer uma calda, um pudim, um biscoito. Então a gente punha um amido, colocava um pouquinho de água quente, tipo, ali naquele headspace cheirava que, tipo, esse vai ser o cheiro que o cliente vai sentir quando ele usar o amido. Uhum. E aí via se estava tudo bem no cheiro e depois também provava. E provava assim, né? Ficava aquele amido meio cru, porque é fininho, né? Um pó, não é? É diferente de provar uma manga ou de provar um iogurte. Mas tinha que provar também. E aí dava para pegar as diferenças também. Manga no final de shelf eu não recomendo, não. Não, deve ficar sulfurosa também, não? Não, ela. Você consegue perceber pela acidez diferente. Eu não sei, eu tenho isso pra mim. Quando você coloca a manga na boca e pinica a língua, é porque já começou a produzir algum ácido ali de fermentação. Então, se pinicar é porque tá esquisito, né? Então nem termina de comer, já descarta porque o negócio Melhor tá descartar. esquisito. É, melhor descartar. Então a gente não chegava a comer, assim, não tinha tanta formação de fungo, bolor e levedura. Então, se tivesse bolor e levedura, a gente também não comia. Mas Legal. E essa é manga arriscado. também. Legal. E a manga vendia para quem, Augusto? Era para quem ia Era fazer calda, assim, exportação, por exemplo, ia não, era processar? exportação. A gente colocava Ah, num flow pack e exportava para Inglaterra, que legal. né? Então cortava a manga, descascava, cortava em cubinhos, cortava em retângulos e mandava para a Europa. Então era um processo bem cuidadoso, assim. Nossa, e tinha que chegar na Europa, né? Enquadradinhos, Chegava na assim, bola. Europa e ficava e não podia, tinha vários aspectos sensoriais mesmo, não só de sabor, mas de visual, então tinha vários critériozinhos assim durante o processo e até durante o transporte, porque você não pode virar essa manga, porque senão suja o filme em cima, aí o cliente vê isso, então ela tinha que sair do Brasil, voar o Nossa, avião bonitinha, sentadinha ali, tinha que chegar com uma temperatura na Europa e ainda durar 7 dias lá, né? Então era um processo bem meu complicadinho. Deus. Eu imagino. E Mas da legal. Ingredients, você foi para.
Pra onde Da você tá Ingridion hoje? eu fui para Firmenich ainda, não Ah, tem uma antes Firmenich. de onde eu Aí tô você, hoje. aí você entrou no setor mais glamuroso da indústria de alimentos. Exato, eu falei, gente, agora eu vou ser rica, vou trabalhar com aromas. Todo mundo falava, meu Deus, aromas é a parte mais rica. E aí E eu a descobri, Firmenich ainda, né? Firmenich é uma super empresa. Aí eu descobri que dá para ser mais rico ainda, que tem a perfumaria, que é ainda mais rico que Ah, os aromas. Mas é uma área muito legal, então gostei muito de entrar. Quando foi bem diferente, assim, eu saí, eu trabalhava mais com projetos de inovação, longo prazo, não trabalhava tanto com cliente, assim, na Ingridion. Era um ou outro projeto que tinham os assessores técnicos, né, que eram quem mais estavam no cliente. Fazia poucas coisas, assim, com clientes. E aí, na Firmenich foi onde tudo mudou, assim, que eu entrei lá, na minha primeira semana, a Mônica era minha chefe, a Mônica Jacon. Eu olhava pra ela e falava, será que ela me contratou mesmo? Eu tô achando que ela fez errado, porque não é possível, eu não sei fazer essas coisas que tem que fazer aqui. E aí, eu lembro até hoje, minha primeira degustação. A Mônica falou, ai, vamos lá degustar, vai ter projeto, tal, teste X, Y. Eu falei, vamos. Aí tinha, sei lá, uns 5 refrigerantes de limão. Aí ela falou, ai, que nota você sente nesse refrigerante? Eu falei, nota? Que nota? Tipo, limão, pode ser limão? Aí ela, mas qual parte do limão? Eu falei, parte do limão? Como assim? Tipo, eu falei, Mônica, você tem certeza que era pra eu vir pra essa vaga mesmo? Porque assim, eu não conheço as partes do limão, como que eu vou fazer, né? E aí a Mônica foi lá toda plena, não, esse aqui tá mais casca, mais cítrico, mais não sei o que. E eu falava, meu Deus, o que ela tá falando? Tipo, eu não entendia nada. E aí fui aprendendo, né? Assim, acho que os primeiros 6 meses de Firmenich eu tava lost, assim. E tava perdidona, perdidaça, assim, porque eu ficava, meu Deus, tudo era um aprendizado, né? Tipo, o jeito que eu fazia relatório era diferente, o jeito que fazia teste, o volume de teste, os objetivos dos testes, então eram todos muito mais inovadores, assim, né? Muito mais ligado ao cliente. O cliente tem datas muito mais apertadas, né, do que projetos de inovação. Então, entrava hoje, era para sair sexta, já pronto, validado, tudo certo, com relatório. E aí eu fui aprendendo muito, né? E foi muito legal, que foi lá que eu mais me desenvolvi, assim. Eu acho que mudou minha carreira. E depois de 9 meses de Feminist, quando as coisas estavam engrenando, a Mônica falou que ia sair. Eu falei, meu Deus. putz. E agora? Aí a Mônica foi para Mondelez e aí tivemos uma reestruturação lá interna e eu passei a responder para um diretor que ficava no México, que é o Carlos. E aí eu aprendi muito também, muito, muito, porque o Carlos sabe muito. E aí trabalhar em time regional, eu acho que a gente ganha bastante experiência, né? Falando com pessoas de outros países, entendendo o que que eu faço lá, como que é fazer um teste triangular aqui, como é no México, na Colômbia, como cada um faz, trabalhar em projetos regionais. Acho que aprendi muito. E também na variedade de métodos, né? Que cada Aham. cliente tem um método. A gente fala que eu posso ter o mesmo objetivo. Seu objetivo é eu quero copiar o aroma do produto tal. Quero que o meu produto seja igual àquele ali. Você me faz o aroma? Eu tenho uma pergunta a respeito disso aí, É. tá aqui guardada. Ai, que bom, já tô Vamos ver se você adiantando. adivinha qual que é. Ai, não sei, mas acho que. É Não sei, possível deve ser algum copiar o produto. aroma da Coca-Cola? Ah, era isso que eu tava pensando mesmo. Falei, deve ser alguma coisa da Coca-Cola. Vai ter que demora um pouco, gente. Assim, possível, 100%. O aroma também não faz milagre, né, sozinho. Precisa de toda a interação com a base, né? Uma base bem feita e também as notas muito bem feitas, né? Um aroma complexo. Quanto mais complexo o aroma, mais difícil é de você copiar do que um aroma simples, né? Então, cada marca aí tem suas características. Mas diria que se você estudar bastante, vai requerer bastante tempo, assim, né? Mas acho que tudo é Mas possível na chega. vida. De um jeito ou de outro chega. E também depende do seu custo, né? Quanto que pode custar isso? Sempre, Muito né? bom. O que é esse teste triangular? Você falou teste triangular, eu não sei nada, Giovana, desse negócio que você está falando.
Ah, e teste triangular é um É. teste para a gente ver se as amostras são iguais ou diferentes. Então, pensa assim, se eu te dou duas amostras e perguntar, é igual ou diferente? Aí você vai ficar tipo, ah, não sei qual que é, tipo, não sei. Vai ficar difícil. Então, eu faço um teste cego com você. Eu te dou três amostras, duas são iguais e uma é diferente. Só que você não sabe qual é a Hum, ordem da diferente. E aí eu falo, Augusto, prova essas três e me fala qual é a diferente. Aí, qual que é o resultado do teste? Se a diferença for muito óbvia, todo mundo vai acertar. E a gente tem uma tabela que fala, olha, de 30 pessoas, se X acertarem ou menos, quer dizer que as amostras são iguais. Se X ou mais, quer dizer que elas são diferentes. E a gente consegue medir quantas pessoas acertaram. Ah, de 30, 5 acertaram. Puta, é menor que o número tabelado. Então as amostras são iguais. Posso trocar esse ingrediente por aquele, tá tudo bem. Ou não, se as pessoas não acertam, se as pessoas acertam muito, quer dizer que tá muito óbvio, tipo, não troca não, tem que retrabalhar. deixa Então é um dos quieto. testes, deixa quieto. Então, eu estava até te falando, para fazer um produto igual, eu posso provar para você que é igual por um teste triangular, por um teste tetraédrico, que é tipo triangular, mas em vez são quatro amostras, você tem que agrupar. Ou por um teste descritivo, que eu vou descrever e vou fazer a intensidade. Falar, oh, Augusto, a intensidade está tudo igual aqui, o produto é igual também, intensidade. Então, são várias formas de avaliar, e aí cada cliente faz de um jeito, e aí que eu aprendi bastante. É um universo, O né? Cada, universo. muito legal. Eu tô olhando aqui porque você vai falando, eu vou anotando, eu já aproveito para ter uma aula também. Ah, é ótimo, eu aprendo muito nas lives também, sempre que eu faço. Eu falo, Tem nossa, um quanta coisa negócio, interessante, né? tem um negócio que eu lembrei agora, não tem, nem tinha anotado. Eu comecei minha vida na Nestlé, né, de estagiário. Ah, que E legal. lá no grupo de aplicações para produtos lácteos, né? Então a gente tinha nessa época o leite moça, o leite condensado. E aí eles estavam nessa época muito loucos por conta de um 60/40 que foi feito. E eu não sei se isso é uma coisa, é uma metodologia da Nestlé ou se é de mercado, né? E eles fizeram 60/40 e não deu bom, não. Essa é uma metodologia, até esses dias eu estava explicando. Ela é bem usada, é que, na verdade, é um teste de preferência. Quando a gente fala 60/40, é que 60% dos consumidores preferiram uma amostra do que a outra. E normalmente, se você quer um 60/40, você espera que o seu seja o 60 e que o concorrente perca pelos 40. Ou vice-versa, pode ser um 70/30, 55. Cada cliente tem o seu número ali, comprovado e tal, escolhido. E aí, esse teste, normalmente, muitas empresas, as grandes, usam esse teste para reformular produto. Então, em vez de eu ter lá, e hoje eu vou reformular o leite moça, vou melhorar o leite ninho. Não, você só faz isso se o seu produto não tem uma performance boa. Então, se você está perdendo o mercado para alguém que é melhor que você, ou para o seu concorrente, ou enfim. Então, por isso que as empresas normalmente fazem esse teste para saber como elas estão e para melhorar, né? Para sempre garantir que o consumidor vai estar feliz com o dela e não vai migrar de marca. Então, E realmente, quando o eu, resultado é ruim, é desesperador, mas aí as casas de aromas, de ingredientes, aí recebem os briefings, tipo, olha, tem que melhorar isso, 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 isso. E aí começa o processo da melhoria. e aí foi tão louco assim, porque o problema era que se a pessoa pegasse e provasse, o 60/40 era assim, era destruidor. Se a pessoa, se fosse o teste do produto em si, cego, era feio, assim, não perdia muito feio, Ah, né? é? Então, foi a época que teve a reformulação da embalagem. Então, Olha para que não ter legal. a dúvida do cliente pegar o produto errado, foi reformulada a embalagem e ficou diferente e não tinha nem a chance de ter a prova, né, do produto. E deu certo porque aquela embalagenzinha, eu não sei se você lembra daquela redondinha assim. Que tinha uma Acho cintura assim ou não? isso, eu acho que nem tem mais, né? Mas foi a Acho que época que não, agora ela trocou. é meio curva, né? Assim. Agora trocou, nessa época foi a que teve essa mudança por conta desse resultado desse teste. Foi bem interessante, assim, foi bem legal. Como já faz mais de 15 anos, eu acho que pode falar, né? Não tem problema. É.
E aí na Feminist você teve esses contatos e foi com o pessoal. Eu acho muito legal esse contato com o pessoal de fora, porque é um mercado totalmente diferente, né? Quando você fala de, por exemplo, México e Brasil. É bem diferente, assim, eu pro México eu não fui, mas eu cheguei pela Firmenich a ficar uma semana na Colômbia, cobrindo uma licença paternidade de lá, da pessoa de lá. E aí foi muito diferente, assim, tipo, os tipos de produto que eles têm lá, a forma de consumo, como que usam a escala, né? Como que você reporta os resultados. Por exemplo, eu me lembro que aqui no Brasil eu sempre fazia os resultados, fazia as análises estatísticas e, tipo, mostrava, porque o cliente daqui está acostumado. O cliente de lá não, assim, a análise estatística era algo que não era tão comum, então todos os resultados eram mostrados em gráfico de barra. O que tá tudo bem, não tem assim certo nem errado, mas são, né, particularidades de cada região e de como faz. No México tem muito teste de pimenta, né? Porque lá eles comem muita pimenta. Imagina quantos produtos com pimenta tem. Então imagina fazer sensorial disso. Tem que reduzir a quantidade de amostras, tem que, né, ter a limpeza, vai fazer isso no Brasil, tipo, duas amostras acabou. O pessoal não volta nunca Verdade. mais, porque é muito forte. Então é sempre bom aprender aí com essas diferenças regionais e globais também. Apareceu uma pergunta aqui, vamos ver o que que é. Podemos treinar a nossa sensorial? Se sim, quais dicas você daria para começar em casa? Sim, essa pergunta, inclusive, acho que eu gravei um vídeo semana passada, tem lá com algumas dicas, mas basicamente é possível sim. É muito importante que vocês tenham, né, experimentem coisas novas, então estejam sempre abertos a provar coisas diferentes. Tentem identificar o que tem lá dentro. Eu fui no restaurante ou pedi, né, uma comida, que agora não dá para ir muito. O que que tem lá dentro? Será que usou alho, usou cebola, usou azeite? É cenoura? Essa carne tá grelhada, tá tostada? Então, tudo isso é sensorial, gente. Você começa a fazer sua memória sensorial. Então, sejam curiosos, assim, eu acho que a curiosidade ajuda muito. E também tem os itens mais simples que você pode comprar, né, e treinar você aí na sua casa. Então, por exemplo, uma laranja. Experimenta comer a laranja, só a polpa da laranja, esse é o sabor da polpa, ou só a parte branca da laranja, esse é o sabor do albedo, da, chama albedo. Ah, A agora nota tá da manjando, né? laranja. Tem a casca da laranja, então, tipo, essa é a nota da casca, essa é a nota da semente. Todas as frutas dá para vocês irem treinando dessa forma. E também nos temperos, né? Então, comprar os temperinhos todo dia, provar um pouco. E olha, esse é o manjericão, esse é a salsinha, esse é a cebolinha, esse é o coentro. Como que eu diferencio? Tipo, o que que é um alho de uma cebola? Então, assim, é realmente curiosidade. Aí, se você gosta de cozinhar, fica melhor ainda, que normalmente quem gosta de cozinhar acaba experimentando tudo, né? Então, sua memória sensorial vai ficando mais rica. E aí é Existe prática, né, essa gente? questão de memória sensorial, é uma coisa que existe, é uma coisa técnica isso. Sim, na verdade é como aprender um novo idioma, né? Assim, quando a gente começa a estudar um novo idioma, você começa, tipo, ah, isso aqui significa aquilo ali. Você vai memorizando e vai fazendo as associações. É a mesma coisa com o sensorial, só que é a associação, né, sensorial, do olfato, do paladar, do som. Então, o que que é algo doce, né? O que que é algo que tem adoçante? Compra adoçante, põe em água, prova, tipo, essa é a sucralose, essa é a stevia, esse é o açúcar. O que será que eles têm de diferença? E vai recordando, né? Tipo, ah, a sucralose é assim. Então, quando eu provo ela, tipo, o sabor fica no final, mas ela tem um impacto maior, né? Mais doce do que o a stevia. A stevia, quando eu ponho no final, ah, pode lembrar um pouco o remédio, dependendo da stevia, né? Pode ter um pouco assim, lembra anis. Ou não, tá ótima também, tá muito próximo do açúcar, o dulçor não é tão alto. Então, vocês também começarem a ver com mais detalhes, assim, isso ajuda muito. Eu trabalhei uma vez na área de desenvolvimento de produtos com uma gastrônoma. E aí ela provou um produto, falou assim, isso tem gosto de, que era, né? Aipo marrom. Eu falei assim, Nossa. Bia, você tá me de sacanagem que você sentiu aipo marrom aqui. Aí eu acho que o aipo marrom é a semente do aipo, né? Aí a gente pegou a semente do aipo
para colocar no molho. E realmente era a semente do aipo que estava faltando no molho. Eu falei, cara, eu sempre tive um preconceito assim, né, de desenvolvimento de produtos com outras áreas, mas depois desse dia eu falei, ó, eu sempre quero uma gastrônoma trabalhando comigo em desenvolvimento, porque essa questão de memória sensorial, né, deles é muito bem desenvolvida. A nossa, a gente não Muito. cozinha, a gente não é cozinheiro de É, tempero, de a gente não aprende e na faculdade, né? Quando que a gente aprende sabor na faculdade? Eu não sabia o que era até entrar numa casa de aromas, assim. eu vou ter que falar para você que eu não sei até hoje sabor. O que que Então, seria sabor, Giovana? Porque você falou com tanta é, convicção que eu estou duvidando do meu conceito de ah, sabor. sabor é a interação dos gostos básicos que eu expliquei, né? Dos cinco que a gente percebe com as papilas que a gente tem na boca, com o aroma. Então, o aroma são os voláteis que vêm pelo retronasal quando você mastiga um alimento, com as sensações táteis. Então, sensações táteis entra o adstringente, que é a banana verde, aquele que amarra a boca, é uma sensação. O metálico é outra sensação tátil, o quente, o frio são outras. Então, você junta tudo isso e dá o sabor do produto. Ih, já demos um spoiler do próximo vídeo. Já. Que eu lembro que eu comentei no seu vídeo da questão do odor e do aroma, né? E aí ficou aquele gostinho de, cara, que é o sabor, né? E Exato. Muita gente me perguntou. Eu vou gravar. Semana que vem vai estar lá. quem assistir a live vai ter um pouquinho de detalhes aí, Exato. um por cima do sabor. É legal. Todos esses conceitos a gente realmente não tem, né, bem detalhados na faculdade. É um negócio que, se a gente não tiver a oportunidade de encontrar fora, acaba passando batido e a gente não dá a devida importância, né? Sim, e se a gente for ver, né, a gente aprende na faculdade a desenvolver um produto, fazer o processo, tudo mais, tudo mais. Mas no fim, é importante tudo isso, mas a gente precisa fazer com que o consumidor compre, né? E às vezes não é só pelo processo que ele vai comprar. A segurança é muito importante, mas o que que esse produto vai ter de diferencial, né? A gente sabe que hoje a briga por preço, né, acaba que chega uma hora que não tem mais para onde ir. Chega naquele valor, todo mundo tá lá e aí você vai escolher como. Então, qual que vai ser o seu diferencial dentro dessa possibilidade? Ou até para ter um valor agregado maior, né? A gente vê também que hoje todas as categorias têm espaço para. E tem gente que paga, né? Por um produto sem conservante, premium, gourmet, ingrediente X, Y. Se a Aline da rotulagem estiver aqui, ela tem vários exemplos de quem faz bem, né, e quem não faz tão bem. Que ela fica meio brava às vezes com alguns rótulos, mas dá para fazer bem É, também. e no final o rótulo é a primeira barreira, né, que as empresas enfrentam. Mas se a pessoa comprou aquele negócio, experimentou e gostou, com certeza os próximos, a venda fica muito mais fácil, né? Tem a recompra, né, que é o que a gente fala. Não adianta comprar e aí, tipo, nunca mais compra. A empresa não vive de compra única. E a fidelização do cliente pode ser uma coisa muito boa para a parte sensorial, né? Que não é só a venda, é a fidelização, é a recompra. Exato. Isso E aí aí. depois você foi pular para Givaudan. É assim que E fala? aí Givaudan? Givaudan, francês é Ah, Givaudan. No Brasil, até antes de entrar, eu falava Givaudan, que é como todo mundo fala, mas é Givaudan. E aí eu tô na Givaudan faz 10 meses e lá eu sou gerente de Sensory Consumer Insights, que é essas duas áreas que eu expliquei, cuidando tanto da parte de sensorial quanto de testes com consumidores. Então sigo aí na área dos aromas, uma super empresa, muito legal. geral, e não é só alimentos, é para qualquer coisa. Não, aromas é alimentos e bebidas, né? Sempre. Sempre. Ah, não sei se alguém já te explicou a diferença de uma fragrância para um aroma. Ah, eu depois, é porque fazia muito tempo que eu não entrava nas redes sociais, né? Então, ultimamente eu tô entrando bastante, aí eu fiz o desafio, porque eu senti um pouco de falta, assim. Eu entrei e falei, cara, esse negócio tá um deserto, não tem profissional legal, assim, pra gente seguir como referência e assistir e acompanhar. Então, eu coloquei algumas pessoas que eu sigo, assim, pra me guiar, né? Então, de consultoria, eu tenho a Fran, que eu fiz a live com ela semana passada, do Consultoras Safer Food.
E aí, da rotulagem, eu sigo a Aline, gosto muito de ver as coisas que ela posta, fico enchendo o saco, marco ela lá Ela é ótima. e arrumo um monte de confusão para ela. Ela não se mete em nenhuma confusão que eu arrumo para ela, ela sempre dá uma desviada. E de sensorial, eu olho para você e sigo você, e o que você me fala aí é o que eu sei. Então, até agora o que eu aprendi é a questão de sabor, de odor e aroma. Boa, Mas agora eu vou te essa ensinar definição de uma boa. aroma food não, É. ninguém me ensinou, não. Normalmente as pessoas falam, nossa, a fragrância desse biscoito tá bom, né? Então, quais são os termos? O que que é um aroma? É tudo que vai te dar o sabor num produto e alguma coisa que você come. Então, um aroma Hum, é o que vai numa bebida, um aroma vai no iogurte, um aroma vai no macarrão instantâneo, um aroma vai numa pasta de dente, que você também põe na boca, né? Então, é um aroma. Tudo que é uma fragrância são coisas que você não come. Então é a fragrância que vai no seu shampoo, no sabonete, no perfume, no amaciante, no sabão em pó. Então essas são as diferenças. Tudo que você come que vai te dar sabor é o aroma. O que não come é a fragrância, que é o cheiro. E aí é só o cheiro mesmo. Então esse é um conceito legal também de saber. e o cheiro? O cheiro é aroma? Ou o cheiro é. O cheiro é o odor. O odor é o Ah, o cheiro, cheiro é odor. é o que a gente sente pelo nariz. O odor. Aí Entendi. esse tem um vídeo bem legal que eu postei, acho que terça, sobre É, isso. você ouviu do odor e do aroma. Isso. É, isso aí. E aí, odor e O- cheiro é a mesma coisa. Tá. O Ou odor, ele cheiro. coitado, né? O odor, ele é meio mal falado. Por isso que eu fiz o comentário. Eu falei, cara, se fala odor, é aquele negócio meio Dá impressão, até né? pejorativo, né? Coitado do odor. É que as pessoas falam mais nele quando vem os claims, ah, remove os maus odores em não sei quantas horas, ou tipo, tal desodorante, né? Te deixa com o odor fresco. Então é sempre assim, que é o que Tá, você tá sentindo. comidas, aroma. Isso, E que você não põe na boca, né, intencionalmente, fragrância. fragrância. Beleza, já aprendi. Então você é a pessoa que cuida do. Que é esse nome muito louco? Consumer Nomes em Sensory inglês. Insight Manager. É. Bom, Que, vou que faz traduzir. um. Gerente de estudos sensoriais e de consumidores, né? Insights. Então, a parte de sensorial que eu falei, toda a parte técnica de painelistas, de treinar, fazer testes, tudo mais. E a parte de consumer insights ou de estudos de consumidores, em português fica meio diferente a tradução, mas é essa de entender o consumidor, o que ele espera de um produto, fazer pesquisa online, qualitativa, quanti. Então é sempre estar em contato com pessoas. Essa área, né? A minha responsabilidade hoje é ouvir as pessoas e traduzir isso em ações para os produtos. Caramba. Em termos práticos, Em termos práticos, degustar amostras, escolher quais vão para o teste e recomendar para o cliente qual o melhor produto para ele lançar. Dentre as cara. opções de aromas, ou ele versus o concorrente. E o chocolate continua sendo o mais votado ou tem um seu mais preferido? Assim, que você fala, nossa, esse aqui ninguém mexe, só eu, porque isso é muito legal. Você diz para fazer a sensorial ou de brinde? Ah, não, brinde não conta, né? Ah, Brinde. Mas brinde também é bom a gente saber o que, que vocês estão dando de brinde lá, porque eu posso me candidatar também para essa. ah. Pois é, são comidinhas bem gostosas. Mas de aromas, assim, de produtos, de aplicações, alguma coisa. Você fala assim, cara, eu nunca pensei em fazer isso. Porque chocolate a gente, né, tem a vanilina, tem alguma coisa assim que aplica, mas tem algum produto que você fala assim, esse é interessante, é um negócio diferente, mas. Deixa eu pensar, logo que eu entrei. Ah, eu acho que chás. Muitos chás vão aromas neles. E era uma coisa que eu não Nossa, perdi sabia. a live da chá, eu não acredito. Não, não tem problema. Tá lá salva. Mas chás é um produto que surpreende, eu acho. Eu nunca imaginei que fosse aroma em chás. E aí vocês podem ver que atrás está escrito aromatizantes.
Então, muitos chás têm aromas e são bons chás. Então, acho que esse é o que mais que eu acho diferente, porque os outros já tinham algum tipo de contato. Legal. E brindes? Brindes, de tudo, assim, né? Ultimamente o pessoal anda meio na dieta, então, assim, frutas tem ido bem, assim, né? Frutas, banana, esses brindes mais fitness, água de coco, pequenininha, tem ido melhor, assim, um pouco que os chocolates. O pessoal pede, mas sempre tem as pessoas que buscam, né? Um brinde mais indulgente mesmo. Então, indulgente é outra palavra, bem de aromas. Não sei se todo mundo Indulgente. conhece. Pode traduzir, É, Giovana, que você virou minha tradutora de termos técnicos e de sensorial. pois é. Indulgente é um produto aquele gostoso, gordinho, de água na boca. Então, é um termo em inglês que é indulgence, a gente traduziu indulgência, mas é muito difícil do consumidor falar, né? Mas é basicamente o que a gente espera. Quando você come um produto, você não espera que ele seja, puta, delicioso, gordinho, gostoso. Então é isso. Preencha a boca. É, Eu tenho preenche um a boca outro, e tá. eu tenho um outro amigo de Delicioso. sensorial, mas ele é muito comercial. É o Zé Brasil da Sennheiser. Conheço ele. Quer É, o dizer, eu Zé, falei poucas vezes com ele, mas ele trabalhou na Firmenich, então já ouvi Zé, falar gente, dele. gente finíssima. Dá pra gente fazer um networking aí em alguma feira. É, vale a pena conhecer porque é um cara muito bom. Manja a parte técnica, mas ele é muito comercial. Ele não me dá muita moral, não. Ele é vendedor, né? Ele é Então, vendedor. Ele é vendedor. é. Então, esses termos assim de preencher a boca, ele estava me contando. A primeira live, na verdade, como ninguém quer fazer as lives, assim, o pessoal fica fugindo, tem medo, né? É É, verdade, eu tô de se tentando também. expor. É, tem medo de se expor, tem medo de falar, sei lá, qualquer coisa, mas eu acho que é muito legal, assim, é um bate-papo bem tranquilo, bem leve. E aí o Zé, ele fez a primeira live comigo, porque ele falou, vamos fazer, vamos ver como é que é. E aí foi bem legal, assim, é muito... Essa área de aromas, eu acho que da indústria de alimentos é a área que... Eu sempre falo, né, a área mais glamurosa da indústria de alimentos, é onde está os menores volumes e os maiores preços, é um negócio, assim, muito tem muito investimento, né? Porque as doses são muito pequenas quando você está falando de aroma. As doses são pequenas. Hoje em dia eu acho que o preço, assim, que a gente fala, o custo em uso, né, não é algo tão diferente de outras matérias-primas da formulação, talvez como era mais antigamente. Mas né, no fim, o que vai transformar o seu produto. Você pode fazer um iogurte sem nada, e se você tem um aroma, tipo, a qualidade desse aroma, às vezes vai determinar se você vai ser o favorito ou não. Porque pode ser que um aroma, enfim, mais barato, ou que você não escolha tão bem. Os aromas não são ingredientes fáceis de trocar, né? Então, eu não tenho um aroma de morango que funciona em todos os produtos. Para cada produto eu vou precisar de um aroma diferente. Tem empresas grandes que têm mais de, sei lá, 200, 300 aromas de morango na lista global de compras. Então imagina quando vai lançar um novo produto sabor morango, qual que ela vai usar? Qual que ele vai escolher? Você tem um morango mais verde, mais casco, outro mais maduro, um que fica bom em chiclete. Se você vai fazer um chicletes, por exemplo, é um chicletes com menta, ele tem pouco açúcar. Não adianta você pôr um morango lá que vai trazer uma nota de geleia, uma nota de algodão doce, não vai combinar. É o morango mais verde que vai combinar com acidez, né? Com acidez, com a menta, com dulçor baixo. Os iogurtes reduzidos em açúcar do mercado, pode reparar, todos os perfis de morango, ou a maioria, são perfis mais verdes, porque o dulçor é mais baixo. O iogurte é um produto ácido. Não vai ficar bom um perfil de iogurte lá super cozido e tal, geleia. Então é diferente de você ter, por exemplo, uma bala de goma, que vai ser um produto super doce, não ácido, né? Ou você ter, sei lá, uma bala, um outro tipo de bala também, que é um produto bem doce. Então vai ser um outro perfil de morango, vai ser um morango mais geleia, mais cozido, mais confeito. Tem Lembra uma da pergunta aqui, infância. É, lembra da infância.
Então, essa questão de aromas é bem engraçada, né? Aqui em casa, a Tainá, quando ela. Um dia eu comprei, cara, eu comprei um chocolate espetacular, assim, aquele chocolate fermentado, artesanal, não sei o quê, do cacau e tudo aquele, né, aquela história por trás do chocolate, fiz um brigadeiro. Ela deu uma colheradinha assim, bem colherada de sensorial, né? Eu não sei, um dia eu levei uma bronca do pessoal de sensorial, porque eu fui experimentar, né? Fui fazer o sensorial, peguei uma colherona, né? E pus na boca ali. Não, Augusto, não é assim que você faz, tem que pegar um tantinho assim, não sei o quê, colocar, deixar. Aí a Tainá pegou um brigadeirozinho assim que eu fiz, bem naquela medida de sensorial, só um tequinho assim. Ah, não gostei. Eu falei, cara, mas eu comprei esse chocolate super especial e não sei o quê. Não, mas eu gosto do outro sabor de brigadeiro. Aí eu fui descobrir que ela gosta da nota de chocolate do Nescau. Que é mais baunilha, provavelmente. E assim, remete à infância dela, né? Então, não adianta fazer com Toddy, não adianta fazer com, sei lá, qualquer outro achocolatado. Tem que ser o achocolatado e tem que ser o Nescau, Nescau. Não pode ser Nescau, sei lá, menos açúcar, Nescau. Porque essa questão de sabor é um negócio muito pessoal, né? Uma coisa muito louca, assim. Sim, às vezes as pessoas não sabem nem verbalizar, né? O porquê que elas não gostam. Elas só sabem que não gostam, que, tipo, detestam. Tem gente que. É, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu tenho muita sensibilidade para anis. Então, não sei Hum, se alguém já comeu anis estrelado, é um temperinho, né? Redondo. E tem algumas balas de goma que a branca é de anis, que às vezes lembra também erva doce. Gente, é bem difícil. Se eu como alguma coisa que tem erva doce ou anis, assim, eu vou perceber na hora. E aí eu sei que eu não vou gostar por conta do anis que tá lá dentro. Mas é tem porque uma eu sei, bebida que mas tem eu anis, né? demorei. Tem uma bebida alcoólica que tem anis. Eu não lembro o nome dela. Eu acho que é uma azulzinha, assim, Bombay, alguma coisa assim. Tem um sabor bem forte de anis. Ah, pode ser, porque eu não gosto muito do Bombay. Pode ser. Eu acho que é ele. E eu só descobri isso por causa disso, que tem um sabor esquisito, aí eu fui procurar, investigar e aí era esse anis que estava presente lá. Tem umas perguntas aqui meio difíceis para você, tá? Que eu fiz, Vamos falei, não, lá. vou pegar a Giovana, eu devia ter te mandado antes para você dar uma pesquisada. Mas No é mais para máximo eu vou saber. falar que eu não sei, mas vamos lá. Meu irmão, esse é um problema de família, né? Então você está se metendo aí numa treta familiar. Uau. Meu irmão fala que ele não gosta de coentro, porque tem algum aroma no coentro que lembra barata. Isso procede ou não? Eu tenho que Nossa, continuar é essa uma briga boa com ele, pergunta. porque Olha, coentro é muito polarizador, é né? polarizante coentro. Tem coentro e salsa, né? Tem gente que eu amo ou odeia, assim. Quando eu tava na Ingredient, eu passei um tempo, né, fazendo projetos na fábrica do Nordeste. E teve um determinado momento que mudou o gerente da fábrica, que veio de São Paulo, e aí o refeitório, por coincidência, trocou o coentro pela salsa. Meu Deus! Deu um bafafá, porque no Nordeste é muito comum coentro, né? Então é um pouco polarizante, assim. Tem gente que adora, tem gente que detesta. Agora, coentro lembra barata, provavelmente é alguma memória sensorial que ele teve de barata que Comer ele. a barata Agora, com coentro. eu não sei, barata é um negócio que a gente não cheira muito, né? Depois pergunta pra ele de onde que ele tem essa Não, e ele ainda memória aí da pegou, barata. buscou artigo científico e não sei o quê, e falou que tem pessoa. Eu falei, você está viajando, eu nunca ouvi falar isso. Pode ser que tenha a mesma matéria-prima, ou seja, que a molécula que é presente, né, possa estar nos dois, mas até aí, né, gente, tem muita coisa que pode estar em tudo, porque, né, somos seres vivos, matéria orgânica, tem muita coisa em comum. Mas Mas essa pode ser. questão de ingredientes, ou na verdade, eu usar os termos corretos, né? Dos aromas serem polarizantes, polarizantes que fala, é o termo correto? Isso, é esse mesmo. Então você tem aromas polarizantes, quando o cara chega aí, um cliente vai fazer um desenvolvimento, você fala assim, ó, cara, esse aroma é legal, tudo, seu produto vai ficar bom, mas ele vai ter esse perigo de polarizar seu resultado.
O que a gente faz, na verdade, falando do coentro aqui, só para finalizar, aí a Si Ferriano falou que coentro é ruim, e a Márcia do Viva Desenvolvimento falou que a mãe dela faz feijão com coentro. Eu não tenho nada contra o coentro, gente. Eu gosto dele, gosto da salsa. Eu gosto dos dois também. É, eu também. Mas voltando nessa sua pergunta, né, de polarizante, o que a gente fala normalmente para os clientes é a gente toma cuidado com as dosagens. Por exemplo, o gengibre é um ingrediente que está super em alta, né? A gente vê muitas coisas aparecendo com gengibre. Gengibre tem propriedades aí funcionais, as pessoas usam normalmente. Mas gengibre é tipo coentro. Quem gosta, gosta, mas quem não gosta também, você não pode fazer um super gengibre. Então, se você está desenvolvendo tipo um suco, e aí pode ver que até tem poucas coisas industrializadas com gengibre, porque é difícil você acertar o nível. Porque quem não gosta vai ter um pouquinho e não vai querer, ou, tipo, ou até um pouquinho tolera. Então, para saber isso por ingrediente, a gente precisa fazer pesquisa mesmo. Não tem muito. Ou o cliente fala, não, vou lançar, e aí, tipo, o meu target é quem gosta de gengibre, paciência. Tipo, quem quiser Vai ser um compra, super e vai gengibre. ser para esse target. Então, eu vou lançar com o gengibre alto, eu vou ter um conceito que vai falar que o gengibre, meu produto vai estar escrito, aí a Aline depois me mata, mas vai estar escrito lá, sei lá, melhora a imunidade, te ajuda nisso, naquilo. Acho que nem pode escrever, mas tudo bem. Acho que não pode também. Vai estar no site Vai deles. estar no site, Site, vai estar na por enquanto a Anvisa propaganda. não vê o site nem vê Pois tanta é. propaganda. Tem outra pergunta aqui, que sensorial pode remeter odor de urina de gato? Eu não vou lembrar o nome da matéria-prima, mas se você quiser me manda a pergunta lá no Sensorial Alimentos que eu dou uma pesquisada para você, que eu tenho várias ASTMs e ISOs de componentes, então o descritor chama cat em inglês, que é de gato mesmo, de Caramba. urina de gato. E aí lá tem a descrição de qual é a matéria-prima, a molécula que dá esse odor, né? E normalmente é uma off note, né? Que é uma nota não desejada. Não é muito adequado ter um cheiro de urina de gato em algum. Não, acho que ninguém compraria um produto sabor Tem, urina de gato. isso estava numa das minhas dúvidas também. O pessoal fala que tem muita lugar de extração de aroma estranho, assim, eu já ouvi, né? Não sei se é verdade, isso é um mito ou é verdade. Por exemplo, vou extrair um aroma da urina do gato. Tem é, lugares esquisitos assim, ou é tudo sintetizado, ou tem algumas matérias-primas Hum, estranhas, assim, que se fala. Não, no natural a gente consegue tirar, sei lá, do cocô do jacu, né? Você já viu aquele café do cocô do já jacu? vi, já vi. Assim, Assim, eu não entendo muito dessa parte, porque essa parte é muito mais os aromistas, né, que vêm, que entendem de matérias-primas. Mas o que eu sei, basicamente, é que aromas naturais você pode extrair a mesma matéria-prima de várias fontes. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma baunilha natural, eu não preciso ir lá comprar uma fava que vai custar milhões. Imagina quantas mil favas eu não preciso para extrair uma grama da molécula que vai dar o aroma de baunilha e tal. Você pode extrair aroma de baunilha de arroz, tipo a mesma matéria-prima, e da cúrcuma também. São dois grandes produtos, duas grandes fontes, né, que pelo menos me ensinaram que é possível. Não sei se ainda é ou se varia com ano e tal, mas eu sei que às vezes um mesmo aroma, um mesmo aroma natural, você consegue extrair de várias fontes, não necessariamente aquela que você mais imagina. Tipo a laranja da laranja, podem ser de outras fontes. Agora, quais são todas elas, aí eu não sei ao uhum. certo. Mas o que importa no final é a molécula, né? Que vai te dar o sabor que você precisa, não importa de onde ela veio. E por que que quer dizer, vou até reformular minha pergunta. Porque você falou de baunilha, eu não sei por quê, mas em algum lugar eu ouvi que a baunilha é o aroma mais, é o top de utilização na indústria. Ele é mesmo o mais usado ou tem um outro assim que se fala, não, esse perdeu, baunilha Olha, perdeu.
Boa pergunta. Eu não sei assim de números, de volumes, mas o baunilha é um aroma bem coringa, né? Assim, ele vai tanto em produto sabor baunilha, quanto ele acaba arredondando vários outros produtos, né? Então tem muito morango no mercado, biscoito com baunilha, que aí você prova, você fala, puta, não é morango, isso aqui é baunilha, mas tipo, então a baunilha ajuda no dulçor, ela ajuda a levantar as notas do produto doce de maneira geral. Então, acho que ela é bem coringa, assim. É, baunilha tá em bastante coisa, assim como em produtos salgados, os temperos, né? Então, assim, aromas de refoga, de alho e cebola refogada, é um aroma que sempre se acaba pondo em tudo, né? Muito nosso aqui no Brasil. E aí eu acho que tanto a baunilha quanto o caramelo para doce são dois Hum. aromas que acabam sendo bem usados. Não necessariamente com esse nome, tipo, olha, sabor caramelo, sabor baunilha, mas ele tá lá dentro e ele vai te fazer você gostar mais do produto, ou você sentir um dulçor maior, porque a gente gosta de coisa doce, né? Brasileiro adora um docinho. Então, acho que ajuda nesse sentido. Pode ser que faça sentido, sim, que seja o que é mais usado. É legal. É, eu anotei aqui uma pergunta que fizeram de uma dica para trabalhar nessa área, como é que começa a trabalhar nessa área e o que fazer, né, para trabalhar na área mais. É, você acha, você concorda com essa minha afirmação? É a área mais glamurosa da indústria de alimentos, Giovana? Você acha que não? Ah, de sensorial? Não sei se é Não, glamouroso, mas assim, assim. aromas e. Ah, aromas? Ah, eu acho que sim. Bom, eu não tenho, não passei por tantas indústrias, né? Mas dentre aqui, as que eu vi até hoje, né, as que eu já estive, eu acho que sim, em termos de investimento, é uma área que sensorialmente falando, né, e do produto, a gente não, primeiro que não é commodity um aroma, né? Você não consegue simplesmente trocar e falar, ah, vou comprar da China um aroma de morango, mas qual morango? Mas tipo, você não consegue falar, ah, o seu tá mais barato, eu vou trocar o meu pelo seu. Seu produto pode ser arruinado por isso no mercado. O consumidor pode ligar lá e falar, não vou comprar mais, ficou horrível o produto, tipo, então é um ingrediente que as indústrias têm assim uma sensibilidade maior para trocar. Não que não troquem, troca, acontecem as trocas, mas é diferente, por exemplo, de um amido, que é um amido, é um ingrediente texturizante e que você pode ter um diferente do outro, mas, por exemplo, um amido nativo é o mesmo amido nativo de qualquer empresa que você queira comprar. Ele vai te dar a mesma funcionalidade. Então, a briga por preço é maior quando você tem commodities, né? E aí, no caso de aromas, eu acho que não, porque o produto é mais exclusivo, né? Então, e eu acho que, muito além disso, é uma área que trabalha muito na ponta de inovação dos clientes. Então, quando eu trabalhava com texturizantes, eu trabalhava muito antes do aroma chegar, quando o cliente estava desenvolvendo a base para ver se ele ia com o amido que corta, ou com a gelatina, ou com a goma guar, ou o que, que ele ia pôr lá dentro. Então, assim, é muito preliminar. E às vezes o produto nem era lançado, porque era tipo o começo do estudo da base. Quando a base está pronta, que a gente chama de base, que é o produto pronto, só falta o aroma. E vem para a casa de aroma, é aí que a mágica acontece, que aí a gente transforma aquele produto. Ele sai de um produto que não, normalmente base não tem sabor de nada, né? Porque não tem aromatizante, a não ser que tenha ali algum ingrediente super forte, que não vá aroma, também pode ser uma opção. Mas aí lá que você vai dar a característica do produto. E aí lá que você vai ouvir o consumidor, é na casa de aroma que você vai identificar e mostrar e falar, olha, é por esse caminho, é por aquele. Esse aroma é o diferencial, os consumidores gostam mais. Então, eu gosto bastante porque eu acho que é bem inovador e que você vê o resultado no mercado. A gente trabalha, às vezes, em projetos que em 40 dias o produto está sendo vendido, assim, startups, ou Caramba. empresas que às vezes demoram, né, tem um tempo aí de processo um pouco maior, mas é muito bom você ver o seu produto no mercado. Então, eu acho que isso gera uma motivação, assim, muito legal para quem gosta de inovação, quem gosta de ver o resultado, que às vezes quando você trabalha em outros ingredientes, você não vê tão facilmente, porque a briga por preço acaba sendo maior. É legal. É bom ter esse panorama e o ponto de vista de quem já teve lá no comecinho e agora quem já está no finalzinho, né, da vida do produto. Sim, é É uma muito análise legal. interessante.
Minhas perguntas eu já fiz todas, já tirei todas as minhas dúvidas nessa aula particular, VIP. A última era essa questão que eu anotei aqui, que você, né, até a gente trocou bastante mensagem naqueles stories da questão do medo e de se expor. Acho que foi interessante quando você falou que, fui para Firmenich e não sabia nada, né? Mesmo já sabendo muita coisa, chegou lá, não sabia que o limão tinha partes, né, sabores É. diferentes das partes. O que você deixaria aí para, né, a gente agora, o bom das minhas lives é que não tem tanta gente ao vivo, isso eu gosto, porque fica menos impactante, assim, dá menos medo de falar as coisas, fica uma coisa mais particular. Mas só que o problema é que muita gente assiste depois, né? Então a visualização posterior é muito grande. O que você deixaria de mensagem para esse pessoal que ainda tem um pouco de medo de entrar e se expor? O que você já aprendeu com esse um ano, né? Eu postei esse um ano de sensorial alimentos. O que você aprendeu? Se foi bom, se foi ruim? O que você acha desse projeto? Que é um projeto pessoal seu, né? E Isso. você está se mostrando, você está pondo a cara aí. Bom, falando um pouquinho sobre a primeira parte, né, a parte do medo, eu achei seu post muito legal, até eu repostei, né, e no dia seguinte eu tive uma reunião com o meu time, e aí as meninas comentaram, puta, eu vi o vídeo, eu adorei, tipo, a gente tava falando de carreira e tal, e faz muito sentido, né? Medo, gente, eu também tenho. Todo mundo tem. Eu acho que ele faz parte da vida, né? Ele tá com a gente, mas o que é mais importante é que a gente sempre tente, né, e seja maior que ele. O medo nunca pode dominar. Então, assim, é um sentimento como o outro de amor, de alegria, de tristeza, de raiva, existe o medo. A gente precisa aceitar que ele tá lá. Eu acho que faz parte. Tem hora que ele vai aparecer, outras horas você vai ter que ver o que faz com ele. E é mais importante você perceber, né, como você fica quando ele aparece e também ter certeza, assim, confiar em tudo que você faz. E eu tive vários professores ao longo da vida, assim, que foram me ajudando. Um deles que foi na Ingridion, o Fábio, ele sempre falava que, porque às vezes quando eu estava no começo da carreira, eu tinha muito anseio de, olha, eu vou mostrar resultado, e aí, puta, vou ser promovida, e tinham promessas. Então, sempre tem, né, esse lance de, puta, vou mostrar resultado, vou ser promovida. Aí eu descobri que não era bem assim. E aí o Fábio me disse uma vez, não se preocupe, porque se a empresa não reconhecer, o mercado vai reconhecer. E eu levo essa frase até hoje, assim. Então, tudo que eu trabalho, tudo que eu faço pela Giovana, para a Giovana, porque isso vai me ajudar na minha vida, assim. Então, é lógico que hoje eu estou numa empresa, né? Eu faço muita coisa para a empresa, mas assim, além disso, eu faço isso de uma forma leve, que não fique algo pesado ou que também minha vida não se resuma à empresa, porque eu sou Giovana, então é importante manter a sua essência que você tem e o medo, gente, apostar e assim acreditar em você, que se você não acreditar, ninguém vai acreditar e partir do princípio que o não você já tem, então assim, o que de pior pode acontecer? Você já tem o não, você nem tentou, então assim, tenta, vai lá e se der tudo errado, você vai ter o não, que você já tem, não vai mudar nada na sua vida. Então, eu sempre estimulo as pessoas a tentarem, a irem atrás e, meu, vai fuçando, sabe? Vai perguntando. O Instagram começou assim, começou, meu, o que eu vou fazer no Instagram e tal? Eu falei, vou fazer um Instagram. Aí criei o nome, falei, vou chamar Sensorial Alimentos. Vai. Aí comecei a postar, aí, tipo, postei de viagens. Quando eu viajar, falei, vou trazer os produtos. Aí fiz sorteio, aí fui interagindo com as pessoas. Aí eu tava na Firmenich quando eu criei o Instagram. E aí eu falei internamente, falei, olha, eu vou criar um Instagram, meu chefe super apoiou, falou, ó, tudo bem e tal. É lógico que como eu trabalho na indústria, eu nunca vou falar aqui de um projeto de um cliente que eu estou trabalhando, ou enfim, são informações confidenciais. Eu acho que dá para separar. E a Feminist super apoiou na época, eu falei com o gerente geral, RH, tava todo mundo muito positivo. E quando eu entrei na Givaudan, foi um dos pontos que eu, inclusive, negociei. Não negociei, mas assim,
disse o quanto que era importante para minha entrada. Então eu me lembro bem que eu falei, olha, eu gosto muito do Instagram, como você vê isso. Tanto que no dia que eu fiz a primeira entrevista com o meu chefe, eu comecei a seguir ele no Instagram, pelo Sensorial Alimentos. Eu falei na entrevista, eu falei, olha, ele tem mais alguma coisa para contar? Eu falei, então, tenho. Eu abri o Instagram faz umas 3 semanas, eu não tenho nem 200 seguidores, mas assim, chama Sensorial Alimentos. Ele, legal e tal. E aí eu comecei a postar e tal, ele me segue, muitas pessoas da empresa me seguem e tal, de todas as empresas, né, que eu já trabalhei. Então é muito legal ter esse relacionamento. Eu acho que para mim também eu aprendo muito. Então, na empresa é um tipo de aprendizado. Assim, na empresa eu tenho relações, eu tenho pares, eu tenho clientes internos, externos, tem muitos aprendizados diferentes. E no Instagram eu acho que é um aprendizado muito mais motivacional, assim, no sentido de pessoas, de tem muita gente que me segue, tem muita gente que me pede opinião, eu me sinto muito responsável por tudo que eu faço aqui. Então, isso me faz estudar mais, isso me faz ir em busca de novas, né, metodologias de teste, porque eu preciso, né, passar uma informação de qualidade. Eu não tenho um Instagram só por ter ou para falar qualquer coisa. E então eu sempre tento buscar e passar algo bem completo e que eu acredito para vocês. E também motivar as pessoas, que, gente, eu cheguei aqui, assim, onde eu tô, por todo o esforço que eu tive, assim, e todo mundo se esforça, e todo mundo pode também. Então eu não acredito muito na sorte. Eu acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia e aí basta ver o que a gente faz com elas e como a gente vai movimentar elas no sentido que a gente quer ir, né? Nos nossos sonhos. Então, e sempre usar as oportunidades, né? Os erros, eu também erro um monte. Hoje eu fiz uma reunião que eu falei, gente, foi a pior apresentação que eu já fiz na minha vida. E aí o pessoal falou, não foi assim, tá? Pra mim foi, tipo, foi uma merda. Eu falei, meu, eu vou mudar isso, aquilo, aquilo. Eu saí com umas 10 ações que eu falei, tipo, não vou fazer mais desse jeito, porque vamos crescer, vamos aprender, né? Então acho que bora lá, gente, não desistam, todo mundo que tá começando, tem espaço para todo mundo e sejam maiores que o medo. E tentem, né? Que aí também sem tentar as coisas não vêm. Aí Tudo vai dar dá errado, certo. né? Vai dar errado Vai, uma vez, duas, três, quatro, mas a gente tá aí, tá aqui pois é. e E hoje, a hora que eu falei, nossa, foi horrível, as pessoas falaram, não, calma. Tipo, eu falava, gente, tá tudo bem, graças a Deus, foi horrível, porque eu vou aprender. Imagina se que a maior parte de tudo que eu fiz, né, sempre os resultados são bem positivos. E isso chega uma hora que eu falo, cara, como eu vou melhorar? Porque, tipo, eu quero melhorar também. Eu sei que não tá tudo 100% bom, então eu fiquei até animada quando eu falei, ai, que bom, vou melhorar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que tem que ser assim, gente, tem que levar leve, porque imagina se eu ficasse, puta que merda, foi a minha pior apresentação, nunca mais vou fazer, vou ficar traumatizada. E meu Deus, tipo, acabou o mundo e fulano, porque é essa pessoa. Então, assim, bola pra frente, já foi. Próximo. legal. Essa é uma positividade muito boa. Tem que ter, né, eu acho. Eu tenho só que te agradecer. Assim, minhas perguntas, a maioria recebi uma ligação aqui. Ah, tudo bem. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui para fazer das minhas listinhas de perguntas. Eu gosto pra caramba do Sensorial Alimentos. Você tira muita dúvida minha, dá muita informação. Eu sigo, recomendo, peço pro pessoal sempre dar uma olhada lá que tem assunto muito relevante, muito legal. E eu deixo aberto para você, Giovana. O que você quiser falar, deixar de mensagem, perguntar, eu não sei. Eu tenho uma dívida com você, né? Que eu tô devendo da gente fazer um sensorial de chocolate. Eu vou fazer o chocolate aqui em casa, vou te mandar. A gente vai fazer um sensorial junto de um chocolate mais industrial e um totalmente bean to bar. E esse tá Olha, marcado. legal. Tá marcado. Super. Pode. Vou adorar. Eu que agradeço, Augusto, pelo tempo, né, pelo convite. Eu adoro o seu canal também, assim, te conhecer foi um presente, eu acho, do Instagram. Eu conheço muitas pessoas legais e você com certeza foi uma delas. Então, aquele dia que você me marcou, eu falei, nossa, deixa eu ver esse perfil.
E aí a gente começou a conversar e a gente já conversa de vários assuntos, você me ajuda muito. E eu espero também poder te ajudar com o que você precisar sempre. E te desejo aí maior sucesso, né, nessa dupla jornada, assim como a minha. Então, sei bem como é. E também tem tudo para dar certo. Vamos junto aí mostrar como que a indústria, né, trabalha, como que é a engenharia de alimentos e como as pessoas podem ter muitas possibilidades, né, e serem felizes trabalhando com alimentos, que é o que a gente é, acho, né, bem feliz. Exatamente. Muito obrigado e Obrigada a ficamos assim. você. Ficamos. Boa noite. Obrigada, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau, pessoal. A live vai ficar gravada. Eu vou passar o link para a Giovana. Quem quiser, siga a Giovana no Sensorial Alimentos. E ficamos assim, pessoal. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos.